Olá pessoal, eu me chamo Ivo de Carvalho e vocês estão aqui no canal Perfumes que Cabem no Seu Bolso, o canal que é a verdadeira referência quando o assunto é trazer perfume de baixo custo aqui no YouTube. E bem pessoal, hoje eu estou fazendo um vídeo um tanto quanto atrasado, né, em homenagem, né, na verdade, ao Dia das Mães. Pois é, meu povo, como vocês devem ter percebido, né, acabou passando batido essa temática, mas não foi assim por um esquecimento tão grande, né? Eu na sexta-feira, quando sentei para gravar, eu fiquei pensando, meu Deus, eu estou esquecendo de alguma coisa. Sabe aquela sensação, né, que a gente tem, que está esquecendo de algo, né? E ao mesmo tempo você força ali a memória e não vem, né, a razão desse esquecimento. Então foi mais ou menos isso que aconteceu na sexta-feira, quando inclusive eu gravei aquele último vídeo aqui do canal, né, que eu postei ontem, do bate-papo perfumado, né? Eu disse, não tá me vindo, não tá vindo aqui à mente nada em específico, né? Então eu vou gravar aqui um vídeo de bate-papo perfumado, até porque faz tempo que a gente não conversa sobre isso, tem muito quadro novo, né, que eu tô a fim de apresentar pro pessoal, e vou aproveitar para entrar nesse segmento. Mas aí quando cheguei no sábado, meu povo, eu só me lembrei que domingo era o Dia das Mães, no sábado. Pois é. Inclusive entrei em contato urgente com o Washington para fazer uma encomenda, né, de alguns perfumes, porque no Dia das Mães, né, eu também gosto de presentear minha prima, que é mãe, minha mãe, né, obviamente, minha tia, né, eu gosto de sair ali fazendo uma certa distribuição, vamos dizer assim, de presentes para, né, inclusive agradar todas as mamães da família que moram lá, né, em Juazeiro do Norte, que inclusive vou estar por lá em junho. Infelizmente, né, óbvio que não ia dar tempo esses perfumes chegarem em junho, ou em maio, né, no caso, no domingo, né, ontem. Então, o que foi que eu fiz? Eu combinei com o Washington de fazer essa encomenda, né, de alguns perfumes que levarei, mas na viagem que eu vou fazer no final de junho. E aí já levo o presente das mães atrasado, assim como esse vídeo de hoje. Pois é, meu povo. Mas, né, nem tudo está perdido, afinal de contas a temática desse vídeo vai ser muito especial, pessoal. Hoje nós iremos conversar sobre duas, né, das 3 chegadas recentes de cópias de perfumes contratipos femininos que reproduzem verdadeiras joias da perfumaria internacional, pessoal, da perfumaria designer, né, e que inclusive um deles está descontinuado, infelizmente. Hoje nós iremos conversar, né, sobre Fame, de Paco Rabanne, né, pessoal, hoje só Rabanne, e Woman, da casa Ralph Lauren. Ambos, obviamente, contratipos de cópias. Pois é, pessoal, para quem acompanha o canal há mais tempo, já sabe, né, que na última chegada, né, de cópias aqui, veio, além, né, de 22 Party Fever, masculino, que inclusive é o perfume que eu estou, né, fazendo art user para trazer o quanto antes a resenha dele para vocês. Inclusive pretendo, na resenha de 22 Party Fever, fazer também uma batalha perfumada entre ele e o nosso famoso 22 VIP Black, né, o qual eu tenho também o contratipo Mr. Caviar Night, né, Night Caviar, se eu não me engano o nome. Então pretendo trazer essa batalha perfumada que eu acho que vai ser bastante interessante. Mas, pessoal, o objetivo aqui, né, é de fato conversarmos sobre Fame, de Paco Rabanne, e sobre Woman, de Ralph Lauren. Bom, pessoal, quando o Washington mandou o catálogo, né, porque assim, tudo bem, o Fame aqui foi recebido, né, mas o Woman, né, foi um presente que eu resolvi comprar para minha esposa, como vocês sabem, porque o perfume de dia a dia dela estava acabando. Então o Washington me mandou o catálogo e dentre as sugestões, né, ela ficou na dúvida entre o Woman, ficou na dúvida entre o Chloé, ficou na dúvida entre o Safaná, né, da Parfum de Marly, e tinha o Fame também disponível. Mas ela não deu muita bola pro Fame. A verdade é essa, pessoal. E a gente pode imaginar a razão, né? O Fame pode aparentar ser um perfume bobinho, né? Até por conta daquele frasco engraçadinho, de uma robozinha, né? Toda com um vestidinho, né? Cheio de paetês, não sei o nome daquela coisa, mas enfim, todo brilhoso, né? E às vezes a gente olha assim e não dá muita credibilidade a um perfume, né, com esse tipo de apresentação. Principalmente quando estamos falando de uma mulher, né, já independente, né, de uma mulher mais altiva, que já tem, né, a própria vida, que não é mais adolescente, vamos dizer assim. Então, né, de fato, passou batido o Fame. Mas, graças a Deus, o Washington mandou. Porque, meu povo, é como eu ia dizendo, esse perfume de bobinho não tem nada. Mas vamos começar falando sobre o Woman de Ralph Lauren, que foi a escolha dela. Justamente por quê? Porque o Woman, pessoal,
Ele é um perfume extremamente elegante, né? Infelizmente passou pouco tempo no mercado. É um perfume de 2017, mas que já foi descontinuado, como eu disse a vocês. E aí, talvez na resenha completa dele eu consiga essa informação para trazer a vocês quando ele foi de fato descontinuado. Mas ele é um perfume muito elegante, pessoal, um perfume muito sóbrio, né? Que inclusive, como eu disse lá naquele vídeo de primeiro contato, né? Na realidade aquele vídeo foi um primeiro contato, né? Com Uma. Eu notei, né, alguma similaridade de Uma com J'adore, né, da Dior, em que pese sequer tenha menções nesse sentido no fragrante. Mas por que eu achei isso? Porque ele é de fato, meu povo, um perfume bem carregado nas notas florais. E o buquê floral dele é de fato um floral branco. Ele tem tuberosa, ele tem flor de laranjeira e tem rosa turca. Em que pese a rosa turca não seja necessariamente, né, uma nota floral branca, o fato é que por vezes, ainda mais misturado com a flor de laranjeira, que é uma flor branca, com a tuberosa, o fato é que ela se apresenta em dados momentos com essa faceta, né? E eu estou com esse carinha borrifado aqui há algum tempo, inclusive foi o perfume, e eu sei que foi porque, cheirando aqui a fita olfativa, eu me recordo que minha esposa saiu para o trabalho hoje, né? E ela foi confiante de que a performance desse cara é muito boa. Ela só usou ele em 2 oportunidades. Então, assim, até mesmo para ela, né, ainda é difícil trazer oficialmente a questão de performance. Mas, quando o perfume não fixa bem, ela bota dentro da bolsa. Então, o simples fato desse carinha estar aqui, agora, né, por volta de 1h30 da tarde, quando eu gravo esse vídeo, inclusive no pós-treino, por isso a roupa, né, e o mood tem que ser esse, né, pessoal? É equilíbrio, né? O treino e para poder comer a lasanha. Então, né, eu sei que foi esse porque agora, sentindo aqui o aroma da fita olfativa, é notório que foi esse perfume que ela saiu usando. E pessoal, estamos falando de um perfume que tem uma saída muito singular, meu povo. Vou aqui dar uma borrifada, até no verso aqui da fita, né? Mas vai misturar de qualquer maneira. Mas enfim, dá uma borrifada, o borrifador de copos é ótimo, né? Como vocês já sabem. O frasco é simples, mas o borrifador, ó. Tá vendo a bruma? Então, pessoal, sai. Eu acho fantástico. Eu já disse isso antes, mas eu não canso de repetir. É fantástico como o Washington consegue trabalhar para o perfume não ter uma saída alcoólica. Ele já sai com um aroma de pera, pessoal. E é uma pera como se ela tivesse com um contorno, né, de alguma fruta vermelha. E eu acredito que isso advém do cassis, porque ele tem groselha preta, né, o Uma de Ralph Lauren. É um perfume, né, com uma pirâmide olfativa relativamente simples, mas muito robusta. Uma pirâmide olfativa muito elegante. E de fato, cara, esse perfume transmite muita elegância. A pera trabalhada aqui, em conjunto com esse cassis e com essa tuberosa, essa flor de laranjeira, dá a ele um contorno de um buquê floral, pessoal, em que pese ele tem essa nuance frutada, né? A todo momento que a gente sente é um buquê floral. E aí esse buquê floral, ele é bastante adornado com uma madeira de sândalo e um avelã. O avelã aqui, ele não vai trazer aquele aspecto de Nutella e nem de longe vai trazer qualquer tipo de aspecto doce. Inclusive, meu povo, esse perfume ele não é um perfume doce, ele é um perfume adocicado. Numa escala de 0 a 10, eu diria a vocês que devido às frutas aqui presentes, a pera é uma fruta muito suculenta, que eu digo o trabalho, né, para quem é amante dessa nota, né, e o próprio cassis, que eu digo aventos, né, são frutas que de fato se apresentam nos perfumes. E dentro, quando a gente mistura, principalmente, eu já pude observar isso, o cassis com a flor de laranjeira, dá um aspecto meio que de suco. Então, dá água na boca, esse perfume. Mas ele não tem um contorno tão doce assim. Numa escala de 0 a 10, eu diria que ele é um 5, né? Mas é um perfume também amadeirado. Pois é, pessoal. A madeira aqui, em que peça seja um sândalo, né? Ela é muito robusta. É uma madeira que de fato se apresenta, né? Ele não é um perfume exagerado em nenhum conceito, né? Ele não é um perfume exagerado em nenhum dos seus pontos. Ele é aquele perfume 100% podado, sabe? Aquele perfume que não chama atenção para nenhum dos lados. Ele nem é doce demais, ele nem é gourmand demais, como ele podia ser, por conta dessas frutas bem pronunciadas, nem é floral demais, como ele poderia ser, porque afinal de contas as notas de coração, com rosa turca, flor de laranjeira e tuberosa, que a gente sabe que é uma nota pungente, poderia tomar esse contorno, e nem um perfume amadeirado demais, e que pese tem uma base amadeirada robusta. Afinal, nas notas de base desse cara, tem um sândalo e ainda tem notas amadeiradas de um modo genérico, para contextualizar que de fato foram usadas muitas madeiras aqui. Além dessa avelã, que aqui tem um contorno também mais amadeirado, né? Um contorno mais de castanha, sabe, pessoal?
mas não aquela castanha que a gente sente naqueles quiosques de shopping, aquelas castanhas adocicadas. Porque é como eu digo a vocês, a todo momento, né? Ele é um perfume que a gente pensa que ele vai para um caminho e ele volta e se apresenta de uma outra forma, né? É um perfume muito elegante, pessoal. Um perfume muito elegante, realmente para uma mulher mais sofisticada, para uma mulher mais elegante, uma mulher mais distinta, uma mulher que já sabe o que quer, que já chegou lá, sabe, pessoal? Eu acho que o nome, o próprio nome, Woman, que Ralph Lauren escolheu para esse carinha, condiz muito com a proposta desse perfume. Ele não é um perfume girl, né? Não é um perfume menininha, é fato. Lógico que meninas mais jovens, né, mulheres mais jovens podem usar esse carinha. Mas ele é de fato aquele perfume que exala poder, que exala sofisticação e que vai ser notado, né, pessoal? Inclusive minha esposa elogiou muito a situação de naturalidade, né, dos perfumes de cópias, porque ela só teve o prazer de conhecer os femininos agora, né, há pouco mais de uma semana, né? Ela elogiou muito a situação de naturalidade, inclusive disse, olha, quando eu comparo com o La Rive, com outros contratipos que eu já usei, como Paris-Élysée, ou mesmo de outras casas de contratipo, né, que ela já usou, como Yes Cosméticos e outras, né? Ela já usou contratipos de outras marcas também. Ela disse que enxerga muita naturalidade nos perfumes de cópia. Ela disse que é um abismo de distância entre a qualidade que ela viu aqui em cópias e a qualidade, por exemplo, do Paris-Élysée. Então ela ficou realmente fã. Ela disse, olha, eu já gostava dos masculinos, mas quando os femininos chegaram, eu ainda achei eles melhores do que os masculinos que tu tem. Então assim, eu virei fã da marca e com certeza estarei comprando mais alguns em breve. Então, para ela, caiu como uma luva o Woman de Ralph Lauren, porque ele é um perfume que cabe como assinatura. Inclusive, se você trabalha num ambiente mais formal, né, que é justamente o ambiente de trabalho dela. Ela trabalha no fórum, né, pessoal? Então, né, há um formalismo, né, dentro do contexto de trabalho. E como ela trabalha com um clima controlado, não há problemas em ela usar o Woman de Ralph Lauren todos os dias, se ela quiser. Porque o ambiente de trabalho dela confere essa possibilidade para ela, né? Sem nenhum problema, sem nenhum transtorno. Mas usar um carinha desses em um dia de verão, embaixo do sol quente, eu acho que você se sufoca, viu? Porque pelo que eu observo, num calor tórrido, essas notas florais elas vão sufocar, principalmente por conta dessa tuberosa e dessa rosa que é muito pronunciada. Pessoal, é um baita perfume. Grita elegância, grita sofisticação, né? E eu consigo justamente enxergar, né, mulheres contemporâneas, mulheres que já são donas de si, né, usando esse carinha. E por isso, seriam excelentes dicas para as mamães de plantão, né? Afinal de contas, se você é uma mamãe, já conta aí, né, com seus 30 anos, né, já tem uma estabilidade na tua vida, já é de repente dona do teu próprio negócio, fica a dica para alguma, né, que pode ser a tua assinatura e que você pode se encantar por esse carinha. Infelizmente ele está descontinuado, mas felizmente o Washington conseguiu emular esse cara com uma maestria sublime. Então, né, fica a dica, meninas, mamães, Woman de Ralph Lauren. Em breve vai ter a resenha completa desse cara, mas eu preciso realmente que minha esposa o teste mais para que eu traga com mais afinco a situação de performance, né, desse carinha. E eu digo a vocês que eventualmente eu uso um perfume feminino, como por exemplo, eu não teria problema em usar o Light Blue, mas esse cara aqui, meu povo, não dá. Ele é muito feminino mesmo. Essa rosa grita muito, a pera trabalhada aqui nesse cara, né, dá aquela nuance, aquele aspecto que de longe você diz, é um perfume feminino. Então, pra mim, né, isso me incomodaria, não daria pra eu utilizar esse carinha. Mas vamos falar de Fame, né, que é a segunda opção, né, de perfume para mamães e de perfumes para mulheres, este sim, né, com uma nuance mais leve, com uma questão, não leve no sentido dele não ser potente, né, pessoal? Leve no sentido de uso, né, leve no sentido de ocasião. Inclusive, Fame talvez seja até mais baladeiro do que Woman, né? Para se usar numa festa, eu diria a vocês que Fame cabe muito mais. E aí, por isso, né, dado esse contexto, inclusive a própria questão do brand, né, do storytelling de Fame, ele já se enquadra, né, para mulheres mais jovens, né? Vamos para os dois extremos. Se trouxemos um perfume mais elegante, mais formal, para uma mulher já mais madura, né, por assim dizer, não no sentido de já ter muita idade, mas no sentido de já ter conquistado o que ela queria, né, já estar num patamar social, né, mais elevado, vamos também trazer um perfume para que, de repente, a filha dessa mulher possa utilizar, mas a mãe também pode usar, se ela quiser, um perfume, né, bastante adocicado, um perfume com uma nota de manga muito singular, um perfume divertido, um perfume tropical, né,
que inclusive bebe na fonte, né, de muitos perfumes que estão hypados atualmente. Ele mesmo ditou moda. Fame ditou moda, pessoal. Fame lançou tendência. E eu acredito que hoje ele é um dos perfumes mais vendidos, né, do mundo, dos perfumes femininos mais vendidos do mundo. E com certeza foi um daqueles perfumes, como por exemplo o One Million, né, Invictus, para falar dos rabanes masculinos. Ditaram moda dentro da perfumaria e criaram um conceito, né? Hoje em dia, My Way, por exemplo, de Giorgio Armani, né, ele bebe muito na fonte de Fame, pessoal. Mas a gente tem que também, né, elencar a relevância de cada um desses carinhas. Aqui, né, em Fame, estamos falando de um perfume que realmente atende o público girl, né? Vamos falar assim, atende as meninas também, né? Atende as mulheres de 20 anos ou menos. Porém, eu realmente enxergo ele de um público 20 mais, sabe, pessoal? Ele não é tão juvenil assim. Até porque, em que pese ele tem essa nota de manga, esse contorno frutado, perfume um tanto quanto adocicado, ele é também um perfume bem sério, né? Dentro de suas nuances, porque ele tem um jasmim, né? Um floral branco bem típico, inclusive muito caro, diga-se de passagem, uma das notas mais caras da perfumaria é o jasmim. Ele tem uma base amadeirada interessante, com um sândalo, né? E uma baunilha. E tem um olíbano, né, pessoal? Que quebra um pouco dessa jovialidade, né? E também dessa doçura que ele poderia ter em excesso. Esse olíbano traz esse perfume para um patamar que justamente permite o uso, seja por quem é mais jovem, seja, né, para as mulheres que já têm uma certa idade e que estão buscando até mesmo mais elegância, né, dentro da perfumaria. Porque esse perfume, por mais que uma menina, uma jovem de 20 anos, né, 20 e poucos anos, possa utilizar, ela vai estar vestindo um perfume muito elegante, né, pessoal? Mas ele é, sim, um perfume bastante adocicado. Eu não diria a vocês que ele é o mais doce que eu já vi, mas é um perfume que na escala de 0 a 10 de doçura, ele estaria ali no seu 7,5, 8, né? E é um perfume também, né, com a proposta mais descontraída, mais despojada. Aqui temos um exemplo, pessoal, de um perfume bem recente, né? Afinal de contas, estamos falando de um perfume de 2022, que inaugurou um novo segmento dentro da perfumaria feminina de Rabanne, né? E que, claro, né, tem essa pegada mais jovem, tem essa proposta mais jovem, né? Afinal de contas, estamos, né, falando de um perfume que tem um frasco que ele mesmo se entrega, né, nessa nuance. Vou dar uma borrifada, né, para pegar a saída, afinal de contas aqui ele também já evoluiu bastante, e foi o perfume que minha esposa usou ontem, né, no Dia das Mães, em um passeio que a gente deu, né, inclusive depois desse passeio a gente foi ao parque, e ela estava usando esse cara durante o dia, porque ontem também, né, o clima estava mais ameno. Ontem o clima estava mais com cara de outono, hoje já está um solzão, meu Deus. Mas ontem até que estava nublado, um clima ali por volta de 25, 24 graus, ocasião que dá para usar tranquilamente esse perfume, mesmo ele sendo doce, né? Mas dava para usar sim. Então, né, pessoal, ele tem de fato uma manga muito suculenta na saída. Dá até água na boca. Tem uma bergamota também, mas aqui essa bergamota é engolida por essa nota de manga. Ela talvez sirva apenas para não deixar essa manga excessivamente doce, né? Para de fato dar aquele contorno de que estamos falando da manga fruta e não de um doce de manga. Então acho que a bergamota vem apenas para isso. E aí em seguida ele evolui, né, para um perfume floral, né, abaunilhado. E é muito interessante porque a nota de incenso é aquilo, não é aquela nota que tem protagonismo, né? Inclusive o incenso trabalhado em Fame é o olíbano, né? Para quem não sabe, o olíbano, né, é também uma nota tida como incenso. Então, né, ela vai trazer uma nuance resinosa, não vai trazer uma nuance esfumaçada, vai trazer uma nuance resinosa, que às vezes você pode até lembrar um giz de cera, né, algo parecido com o que a íris faria em um perfume, só que aqui bem distante, né, daquela punjância da íris, né, que por vezes afugenta algumas pessoas. Aqui de fato é uma resina, né, é como se ele saísse do líquido e fosse para o gel, sabe, pessoal? Então é mais ou menos isso, né? A nuance da baunilha aqui também é uma baunilha bem interessante, uma baunilha de muita qualidade, né? Que, claro, né, confere uma doçura a esse carinha, mas também confere um ar um tanto quanto resinoso, né, para o próprio Fame. E é um perfume muito interessante, que agrada, né, tranquilamente, pode agradar mulheres de 20 a 80 anos, né, sem nenhum problema. Agora, de fato, é um perfume mais adocicado do que o Woman de Ralph Lauren, né? Mas isso também faz com que Fame possa se tornar uma assinatura para você. Desde que você não tenha problemas em usar perfume doce no teu dia a dia, né, ele pode vir a se tornar
um excelente perfume assinatura para ti, desde que você também esteja, né, no seu dia a dia, seja de trabalho, seja de estudos, né, em um clima com ambiente controlado. Porque esse cara num calor, eu acho que essa baunilha ia subir muito e ia acabar, né, dando até dor de cabeça. Né? Dá para notar que ele não é um perfume para ser usado no calor. E passa longe de ser um perfume bobinho. Inclusive os dois aqui, né, minha esposa, mesmo sem ter feito um hard user, já disse que tem uma ótima performance. Inclusive ontem, né, ela disse que tranquilamente Fame fixou por volta de 7 a 8 horas. Porque nós saímos, chegamos em casa. E outra, pessoal, testar perfume com criança é extremamente complicado. Porque eles ficam no nosso braço muito tempo e ficam se mexendo. Então ali eles vão tirando o perfume, querendo ou não, vão tirando várias camadas de perfume. Então quando o perfume sobrevive a pelo menos um passeio de 4 horas com uma criança, pode ter certeza que numa ocasião de uso normal, ele sobreviveria por pelo menos 8 a 10. Mas ela falou que ele fixou, né, ela notava ele, mesmo depois de 7, 8 horas. Então, né, são dois perfumes que realmente fixam bem. Inclusive, o Washington comentou da performance, tanto de Woman como de Fame, lá no vídeo, né, da live que nós fizemos, para falar que eles são dois expoentes de perfumes femininos da casa, né, no caso de cópias, que tem uma excelente performance. Então, pessoal, né, esse foi, né, um vídeo com dois perfumes que podem ser assinaturas das mamães de plantão, mas que também são excelentes dicas, né, para qualquer mulher que esteja buscando um perfume assinatura ou mesmo um perfume diferenciado para usar, seja no seu dia a dia, seja até mesmo em festas, né, ou em eventos mais formais. Então, meu povo, aqui, né, serve também para mostrar um pouco às mulheres que acompanham este canal que Cópias tem sim seu portfólio feminino e que esse portfólio tem uma excelente qualidade. Afinal de contas, os perfumes são extremamente naturais e eu fico bestificado em como o Washington consegue fazer isso com uma maestria, com uma singularidade tão grande. Então, em que pese, falamos, né, sobre dois perfumes que podem ter propostas distintas, né, sendo um deles mais adocicado, mais jovial, e outro mais amadeirado, mais floral, mais elegante, né, também abraçamos com isso qualquer público de mulher. Seja você uma mulher mais doce ou mesmo uma formiguinha de um plantão, né, seja você uma mulher mais elegante ou uma mulher mais madura, né, trouxemos aqui, né, dois exemplares de perfumes, né, que vão abraçar muito bem qualquer tipo de mãe, qualquer tipo de mulher que você é. Então, meu povo, essa foram as primeiras impressões de Woman, de Ralph Lauren, da Casa Cópias, e Fame, de Rabanne, contratipo, da Casa Cópias. E agora, pessoal, eu vou abrir um adendo aqui, abrir um apêndice aqui nesse vídeo, um parêntese, né, para falar para vocês sobre uma técnica que eu ouvi, né, acredito eu que seja a dona, né, da Essencial Essências. Ela me passou essa estratégia lá no Instagram e inclusive pediu para que eu visse o vídeo, né, aqui no YouTube, um vídeo antigo, já com uns 3 anos, né, de existência, onde na própria página da Essencial Essência, onde ela mostra, né, a técnica de elaboração, né, dos perfumes contratipos, a maneira como se deve, por exemplo, misturar a essência com a base. E nessa técnica dela, pessoal, ela utiliza uma estratégia de solavancos, vamos dizer assim, né, de uma batida forte, parecida com a de uma coqueteleira, por mais ou menos 30 segundos a 1 minuto, onde ela diz que fazendo dessa forma, a base, né, do perfume tende a se incorporar com muito mais avidez, com muito mais pujança à essência. E inclusive facilita o processo de maceração, derrubando esse processo que pode chegar a 30 dias, para algo em torno de 7 a 15 dias, se você quiser um perfume extremamente macerado. Então, como eu estou em processo de maceração com o nosso Savage da casa Perfumes que Cabem no Seu Bolso, da casa PQB, né, vamos, né, mostrar a vocês que técnica é essa, como uma espécie de bônus, de plus, a esse vídeo, né, de primeiras impressões do Woman e do Fame de Rabanne, né, as duas joias femininas que eu tenho aqui de cópias, que chegaram, né, por último. Então, pessoal, a técnica é justamente isso, ó. Balançar de um modo bastante robusto, né, com força, o perfume por cerca de 30 segundos a 1 minuto. Então, vou fazer isso, né, pessoal, de um modo bastante pungente, inclusive para subir bastantes bolhas. E aí, depois de fazer isso, o que a gente deve fazer? A gente deve abrir o frasco do perfume e deixar o frasco aberto por alguns segundos, né, entre 30 segundos e 1 minuto, também não precisa ser mais do que isso,
de modo a que a gente observe a dissipação dessas bolinhas que estão se formando. Afinal, dá para ver, né, que o frasco já está, né, com um contorno bastante espumoso, vamos dizer assim. E aí a gente abre o frasco justamente para que essas bolinhas saiam, né, e com isso o perfume consiga, né, segundo ela me explicou, ter uma maior adesão, né, das moléculas entre a essência e a base do perfume, facilitando dessa forma o processo de maceração. Feito esse procedimento, né, de sacudir e depois abrir, né, por mais ou menos 30 segundos a 1 minuto, a gente guarda novamente o nosso perfume, né, no ambiente escuro. Fazendo isso, algo em torno de uma semana, que ela diz. A gente passa uma semana. Todos os dias vai lá, né, pega o perfume, dá essa sacudida forte, né, por mais ou menos 1 minuto, depois deixa ele aberto entre 30 segundos e 1 minuto, fecha novamente, fecha bem e guarda no ambiente escuro para ele seguir com o processo de maceração. Ela disse que fazendo isso, né, entre 7 dias e 15 dias o perfume já vai estar pronto para uso. Agora, esse processo de sacudir só precisa fazer por 7 dias, entre 5 e 7 dias. Não precisa passar disso. E aí o resto dos dias seria de fato o perfume descansando, né, para fazer a maceração. Ela diz que isso agiliza muito a técnica e eu observei uma coisa muito interessante, pessoal. Eu já fiz isso uns 3 dias seguidos. E uma coisa é fato, meu povo, se agiliza a maceração ou não, eu não posso afirmar. Afinal de contas, eu não sou perfumista. Mas que diminuiu muito o cheiro de álcool desse carinha, isso diminuiu. Que aumentou muito a sensação de perfumação, né? A sensação de tomada, né, de ambiente desse carinha, isso tomou, viu? Isso aumentou, viu, pessoal? Então, né, como eu já estava na ideia de deixar ele 1 mês macerando, né, e já estamos no dia 12, faltando apenas 10 dias para a conclusão desse procedimento de maceração, porque ele foi feito no dia 22, né, eu vou continuar deixando ele macerar dessa forma, mas a técnica que eu mostrei para vocês, hoje é o último dia dela, né? Eu já não preciso mais fazer isso a partir de amanhã, né? Então, né, eu vou de fato só deixar ele guardado por mais esses 10 dias e volto, né, a conversar com vocês quando esse procedimento, né, dos dias de maceração, no caso 30 dias, terminar, o que vai acontecer, né, daqui a 10 dias. Afinal, hoje é dia 12, né, pessoal? Então, meu povo, esse foi o vídeo, né, de primeiras impressões de Woman da Casa Cópias e de Fame da Casa Cópias. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês tenham gostado também do bônus sobre essa técnica, né, de mistura, vamos dizer assim, e maceração que eu apresentei a vocês. Me chamo Ivo de Carvalho, vamos despedir de vocês e tchau, tchau!